Bom, seguindo então a nossa explicação, né, a gente acabou de estudar esse ácido aqui, que está na tela, que é o ácido carbônico. Agora eu vou dar um passo adiante aqui na explicação, e agora eu vou trocar de ácido. Agora a gente vai estudar um outro ácido, que ele é classificado como também um oxiácido, tem oxigênio na molécula, na fórmula química, só que ele tem 3 íons H+, para perder, certo? Então, ele é considerado como um ácido triácido. E esse exemplo aqui, o nome desse ácido aqui, como o átomo do boro só forma esse ácido aqui, a gente só coloca o final do nome da molécula com o terminal ico, certo? Acho que tem que ir meio torto, que eu vou consertar isso aqui. Dá um toque de olhar esse negócio torto. Vamos lá, seguir aqui, já arrumei já. Então aqui, ó, o nome desse ácido aqui, então, ele vai se chamar ácido bórico. Então aqui é o boro, eu coloco o final ico, ácido bórico. Tá? Também é um ácido bastante usado aí na química, né? E também é um pouco usado lá, mais adiante eu falo da aplicação deles, né? Por hora vamos falar só do ácido aqui, tá? Então aqui, ó, o H3BO3, então, ele é chamado de ácido bórico. Tem 3 íons H+, para ele perder, então vejam aqui a novidadezinha, ó, a gente precisa de 3 moléculas de água. 3 moléculas de água vão lá, arrancam os íons H+, produzem 3 íons H+, e o que sobra da molécula do ácido bórico, cada hidrogênio que foi embora deixou o elétron dele. Então a gente vai ter o BO3 3-, certo? E aí então a gente aprendeu que a gente troca o final ico por ato. Então o nome desse ânion aqui vai se chamar borato. Borato, tá? Então, aqui vocês já acho que todo mundo já pegou a lógica das reações, né? Então a lógica é essa mesmo, né? O par de elétrons do oxigênio vai lá e arranca os hidrogênios do ácido. E aqui eu fiz um mecanismo de reação, né? Como é que é a molécula ácido bórico? Ela é desse jeito aqui, né? É uma geometria trigonal aqui, né? Isso que é plana, essa geometria. Então, a gente já estudou as geometrias das moléculas, né? O ácido bórico ele é desse jeito aqui. 3 íons H+ para perder. Cada molécula de água vai arrancar um íon H+. Cada uma das moléculas de água se transformou no H3O+. Então, são 3 cátions hidrônio. E o que sobra da molécula de ácido bórico é esse ânion aqui, o BO3-, 3-, aliás, né? E aí a gente chama esse ânion aqui, o nome dele é borato, certo? Então, aqui a gente está estudando, a gente estudou alguns ácidos onde o elemento químico só forma aquele ácido, certo? Então, por isso que então, quando o elemento só forma, é por isso que eu botei esse 1 aqui do lado. O que quer dizer esse 1 aqui? Quer dizer que esse elemento que a gente estudou aqui, ele só forma esse ácido aqui. Só forma esse oxiácido, entenderam? Posso voltar na tela anterior, o carbono só forma esse oxiácido aqui. Então, a gente tem uma possibilidade de ácido com esse elemento carbono aqui, certo? Uma possibilidade de ácido com o boro, oxiácido com o boro, tá? Só que agora eu vou mudar a tela aqui, vocês vão ver que o nitrogênio, eu até fiz um destaque aqui em cima, ó, o nitrogênio ele já forma 2 ácidos. A gente consegue fazer 2 oxiácidos com o nitrogênio. Tá? Qual é o primeiro? Então, quando a gente tiver elementos químicos que formam 2 ácidos, 2 oxiácidos, a gente vai ter, um deles vai ter o final ico, que nem a gente aprendeu, e o outro vai acabar com oso. E como é que eu vou saber qual que é o ico, qual que é o oso? Quando o nitrogênio tiver com o menor número de oxidação, que é o cálculo do NOx, lembra disso também? A gente já estudou isso aqui na disciplina. Né? Então veja que nada é à toa, né? Por isso que tem uma sequência na química. Imagina eu ensinar isso aqui vocês antes do NOx, não tem como. Né? Então, quem tiver o menor valor de número de oxidação é o que vai se chamar oso. Então, quando o nitrogênio tiver com o seu menor número de oxidação lá no ácido, esse é o ácido que acaba com oso. Quando o nitrogênio tiver com o número maior da oxidação dele, esse ácido vai acabar com ico na sua nomenclatura. Certo? Então, a parte reacional aqui não tem novidade nenhuma. Sempre vai ser aquela lógica. A molécula, por exemplo, esse ácido aqui, ó, ele é um monoácido, só tem um hidrogênio para perder. Então, a lógica reacional é uma molécula de água se aproximar e arrancar o íon H+, a molécula de água se transforma no hidrônio, e o que sobra do ácido vai ser o NO3-, é esse ânion aqui, certo? Só que, qual que é o nome dessa molécula aqui? O nome vai ser o seguinte, eu tenho que olhar o número de oxidação do nitrogênio. Para mim fazer o cálculo do número de oxidação, eu vou só fazer
um remember aqui com vocês, ó, que é o seguinte, ó, esse aqui, como isso aqui são moléculas inorgânicas, dá para a gente usar esse jeito aqui de fazer o cálculo do número de oxidação dos elementos. Lembra? A gente já estudou isso aqui já no curso aqui. Então esse jeito aqui é um jeito rápido, só que ele, claro, ele sempre funciona só para moléculas inorgânicas, né? Onde sempre que tem átomos repetidos, todos eles estão com o mesmo número de oxidação. Isso para molécula orgânica não funciona, pessoal, tá? Mas para molécula inorgânica funciona. E aí para fazer esse jeito aqui, a gente só escreve a molécula aqui, ó, HNO3, né? E eu quero descobrir qual é o número de oxidação do nitrogênio dentro dessa molécula aqui. Então o que a gente faz? A gente escreve duas linhas abaixo da molécula, né? Estou recapitulando com vocês aqui como é que a gente faz esse cálculo. A gente escreve duas linhas e depois a gente escreve os NOx dos elementos que a gente sabe quais são o número de oxidação deles. Porque alguns elementos aqui, a gente sempre sabe o número de oxidação deles. Por exemplo, o oxigênio sempre é menos 2, o hidrogênio e todos os átomos dos metais alcalinos, né, grupo 1 da tabela periódica, todos acabam com mais 1. Por exemplo, quando tiver elementos que são do metal alcalino terroso, que é o grupo 2 da tabela periódica, todos eles vão ter número de oxidação mais 2, entenderam? E a outra coisa também tem que saber aqui é quando tivermos halogênios, né, grupo 17, todos eles acabam com menos o seu número de oxidação, né? Mas aqui por hora, para os ácidos, basta vocês saberem que os oxigênios, o NOx dele é sempre menos 2, nos ácidos ali, e no hidrogênio o número de oxidação dele é mais 1. Então, o que eu fiz aqui para ficar bem fácil de vocês enxergarem? Aquelas informações que eu já sei, eu escrevi em azul. E o que eu descobri, eu escrevi em vermelho. Então, agora eu vou explicar para vocês. Ó. A gente escreve uma linha aqui embaixo. Se alguém ainda não sabe fazer o cálculo do NOx aqui, né? Então, eu escrevo uma linha aqui que vai me dar o NOx. E na segunda linha embaixo eu faço o que a gente chama de balanço de carga. Então, vamos lá. Se o oxigênio, eu sei que o NOx dele é menos 2, eu já escrevo aqui no espaço do NOx, menos 2. Quantos oxigênios tem na molécula de ácido nítrico? 3. Então, eu vou ter quantas cargas negativas lá na molécula? 2 vezes 3 dá 6. Então, eu tenho 6 cargas negativas dentro dessa molécula. Percebam que essa molécula aqui não tem carga nenhuma escrita aqui, ela é neutra, não tem carga. HNO3 não tem carga, ela é uma molécula neutra. Então, esse balanço de carga aqui, o somatório das cargas tem que dar 0, porque a carga aqui é 0, é neutra, né? Então, eu botei aqui, ó, número de oxidação do oxigênio é menos 2, 3 oxigênios dá 6 cargas negativas. Já o hidrogênio eu também sei, está escrito em azul aqui, né? Eu sei que o NOx hidrogênio é 1, eu só tenho um hidrogênio na molécula, então eu vou ter uma carga positiva. Então, que número que tem que estar aqui no meio para que fazendo essa conta aqui, isso aqui dê igual a 0? Bom, se eu tenho mais 1, menos 6, aí esse número aqui do meio tem que ser mais 5. Mais 1 com mais 5, menos 6 dá 0, entenderam? Então, vejam que eu até escrevi em vermelho, isso aqui é uma dedução minha, entenderam? Eu deduzi esse valor aqui, baseado nessa realidade aqui. Então, como eu já deduzi que esse valor de balanço de carga é mais 5, e lá na molécula eu só tenho um nitrogênio, então esse nitrogênio e o NOx dele é mais 5, entenderam? Então, quando o nitrogênio tiver com o NOx mais 5, que é o NOx mais alto para o nitrogênio aqui na molécula, a gente vai chamar essa molécula aqui de ácido nítrico. Então, HNO3 é o ácido nítrico, certo? Ácido nítrico. E o ácido nítrico, quando reage com a água arranca o hidrogênio dele, e o ácido nítrico vira o ânion NO3-. E aí a gente vai trocar o ico, a gente aprendeu isso, né? A gente troca o ico por ato. Então, o nome desse ânion aqui é o ânion nitrato, certo? Então, eu escrevi aqui embaixo o mecanismo da reação, né? Como é que é a molécula HNO3? A gente já viu ela aqui no curso, aqui vai relembrar, né? Ela tem essa fórmula estrutural, né? O formato da molécula é esse daqui, HNO3. Aqui a gente tem uma ligação covalente coordenada, que eu gosto de usar com flechinha com vocês, né? Pelo menos aqui que está ensinando química, né? Então, isso aqui são coisas que a gente já estudou aqui no curso. Então, uma molécula de água vai lá, se aproxima desse hidrogênio aqui, arranca ele dali, e essa molécula vira esse ânion aqui, ó, o NO3-. E o nome desse ânion é o ânion nitrato. Também uma coisa bem usada aí na agricultura, né? Certo? E aí gera o íon H+, ou H3O+, né? Que é o hidrônio, beleza? Então, essa molécula aqui, HNO3, é um exemplo de ácido onde o átomo principal do ácido, ele consegue fazer dois ácidos. Um deles é esse daqui, HNO3, onde o nitrogênio está com o número de oxidação mais 5, tá? Marquem bem, mais 5.
Agora eu vou trocar de tela e a gente vai ver o segundo ácido do nitrogênio, que é esse daqui, ó. Eu vou trocar de tela. Ó, vejam que quase nada mudou, né? Porque é tudo igual, quase. Mas tá aqui, ó. Agora o ácido é esse daqui, HNO2. Tá? HNO2 já é outro ácido, né? A lógica da reação é a mesma. O ácido, a água, aliás, arranca o íon H+ do ácido, vira o cátion hidrônio, só que esse ânion aqui não é mais o NO3-, agora ele é o NO2-. Entenderam? Se a gente quiser observar qual é o número de oxidação do nitrogênio nesse ácido aqui, a gente vai fazer a mesma tabelinha, aquela dali, né? E a gente vai fazer o cálculo, ó. Qual é o número de oxidação do oxigênio? É -2. Quantos oxigênios tem na molécula? Só 2, então eu tenho 4 carga negativa. Qual é o número de oxidação do hidrogênio? É sempre +1. Quantos hidrogênios eu tenho ali? Só 1. Então eu tenho uma carga positiva. Qual é a carga da molécula? A carga da molécula é 0. Então, +1 com -4 para dar 0, quanto que tem que ter aqui? +3. Entenderam? Então eu deduzi isso aqui. Eu escrevi em vermelho aqui porque eu deduzi. Então, se eu só tenho um nitrogênio da molécula, é ele que tem esse NOx +3, certo? Então, vejam que na tela anterior, que era HNO3, o nitrogênio, o NOx dele era +5. E já aqui o nitrogênio, o NOx é +3. Então, quando a gente tem o NOx mais baixo, por isso que tem essa flechinha apontando aqui, ó, quanto mais baixo for o NOx, aí a gente vai trocar o final da molécula por oso. Então, é por isso que aquela que a gente já estudou na tela anterior era o ácido nítrico. Só que agora esse HNO2 ele vai ser o ácido nitroso. Entenderam? Ácido nitroso. Acaba com oso. E agora vem uma novidadezinha, que é o seguinte. Quando os ácidos que acabam com oso, o ácido reage e o resto da molécula vira um ânion, a gente troca oso por ito. Certo? Então aqui acho que é mais uma decorebinha aí para vocês, né? A gente troca o oso por ito, certo? Então, o ácido nitroso vai se transformar no nitrito, certo? Então, existe até uma frase que para a gente decorar, né? Para a gente não se esquecer, que eu aprendi isso aí acho que há algumas décadas já, que é o perigoso mosquito, vou voltar aqui, no bico do pato. Não faz sentido nenhum para essa frase, mas a gente não esquece. Ó, perigoso mosquito no bico do pato. Então tu sempre vai lembrar que quando acaba com oso, o nome do ânion é ito, e tu vai lembrar que quando acaba com ico, o final é ato. Perigoso mosquito no bico do pato. E a última que não ficou dentro da frase é o hídrico, né? Quando acabar com hídrico, a gente bota eto no final, né? Então, essa é a nomenclaturazinha dos ânions. Se o ácido acaba com hídrico, posso voltar aqui rapidão, ó. Se o ácido acaba com hídrico, o ânion vira eto. Hídrico vira eto. E depois já vem aquilo que a gente decorou. O perigoso mosquito, vou voltar um aqui, no bico do pato. Certo? Então tá aí a decorebinha da nomenclatura dos ânions. Então aqui, pessoal, eu vou voltar aqui para a tela que a gente estava, que era o HNO2, né? Então o HNO2 é o ácido nitroso, o número de oxidação do nitrogênio é +3. Então, quando tivermos o número de oxidação mais baixo do átomo, aí então a gente sabe que esse aí eu vou ter que chamar de oso, o nome do ácido. E o outro, onde o átomo principal está com o número de oxidação mais alto, aí aquele eu vou chamar de ico. Então, vou voltar na tela aqui, ó. HNO3, nitrogênio é +5. Então, +5 é maior que +3, né? Então, esse aqui é o ácido nítrico. E HNO2, o número de oxidação do nitrogênio é +3. Então, esse aqui vai ser o ácido nitroso. Antes de fechar o vídeo aqui, eu só quero dizer que lá na prova, vocês não devem pensar assim, mas como é que eu vou ter que decorar? Não é, vocês não vão decorar. Lá na prova não tem como eu colocar só esse aqui, por exemplo, e querer que vocês saibam. E esse é o ácido nitroso. Aí eu já acho que é meio decoreba. Eu, por exemplo, eu sei por experiência. Há muitos anos estudo química, né? Mas então, eu vou ter que colocar os dois, né? Entenderam? Aí sim eu posso cobrar de vocês quem que é o ico e quem que é o oso. Se eu der os dois lá, aí eu posso cobrar, entenderam? Então não tem esse estresse aí que vocês vão ter que decorar. Não. Eu vou sempre dar todas as possibilidades. Aí sim vocês têm que saber quem é quem, tá? Então vou fechar o meu vídeo aqui.